Olá! Hoje no Nesp Notícias a gente fala sobre as discussões que pretendem regular a internet aqui no Brasil. E tem mais! No calor, cuidados devem ser redobrados para evitar a desidratação. E a academia ao ar livre é a opção para entrar em forma no fim do ano. Se a desculpa para sair do sofá é o preço de uma academia, não tem mais justificativa. Boa tarde. A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal decidiu em uma reunião realizada hoje que vai ouvir novamente o pecuarista José Amir Mubaid, que apresentou no dia 9 de outubro denúncias de irregularidades praticadas pela Secretaria Municipal de Planejamento na avaliação de terrenos e empreendimentos. De acordo com informações do Legislativo, Mubaid procurou alguns vereadores e alegou que ainda tem pontos a acrescentar em relação ao caso. Com isso, a análise do relatório feito pelo vereador Lima Júnior, que apurou as denúncias, foi adiada mais uma vez. A reunião agora ficou marcada para a próxima terça-feira. Dias quentes, como o de hoje, exigem atenção redobrada em relação ao consumo de água. É que quando a perda é maior que a reposição, o organismo fica desidratado. Em Bauru, cerca de 5 pessoas são internadas a cada 2 dias vítimas de desidratação. Os idosos e as crianças são os mais prejudicados. Depois de brincar no parquinho, é hora de lavar as mãos para o almoço. Com tanta atividade, a perda de líquido por meio da transpiração é grande. Junto com os idosos, as crianças são as que mais sofrem com a desidratação. Por isso, os cuidados nesta época do ano precisam ser redobrados. Nesta escola, a alimentação e o consumo de água são acompanhados de perto pelos professores. As crianças brincam, fazem atividades em sala, mas o professor precisa estar sempre muito atento, né? Porque passam muito tempo na escola e precisa sempre estar lembrando, olha, vamos beber água, a água faz bem para a saúde, está muito calor. As crianças têm uma rotina aqui na escola. Almoçam, depois dormem. Então, antes do almoço, toma-se água, porque vai dormir. Pós o almoço, também retoma, né, a prática. E durante o parque, são várias vezes por dia que a gente também está atento a essa questão. As atividades ao ar livre também são monitoradas. Agora é a hora do descanso, então o parquinho está assim, vazio. Mas aqui as atividades não precisariam ser interrompidas. Como a gente pode observar, este parquinho é bastante arborizado. Mas em locais onde não há sombra, as atividades no período da tarde, que é o período mais quente do dia, precisam ser interrompidas. Nas crianças, os principais sintomas da desidratação são boca e pele secas, olhos fundos, diminuição das lágrimas e do suor e moleira afundada nos bebês. Já nos adultos, os sintomas são fraqueza, tontura, cansaço e dor de cabeça. Isso porque, principalmente, o idoso, ele tem pouco acesso à água, ele pede pouca água, ele tem uma tendência de não solicitação de ingestão líquida, então ele deve ser estimulado a beber água. Então o familiar deve levar água até o idoso. A mesma coisa com criança. A criança é muito ativa. A criança brinca, a criança corre e a criança também não solicita muito a água. Para evitar a desidratação, é preciso consumir no mínimo 2 litros de água por dia. Quem apresentar os sintomas deve procurar um médico e iniciar o tratamento o mais rápido possível. E nessa época do ano, dias quentes terminam com forte chuva. No meio da tarde, o tempo fechou aqui em Bauru. Veja como fica a previsão para amanhã. Chove de moderado a forte em todas as regiões do estado de São Paulo. A previsão é de mais chuva nesta sexta, principalmente no período da tarde. Em Bauru deve chover a qualquer momento até o fim do dia. E amanhã, novas pancadas de chuva podem atingir a cidade. Agora, a umidade do ar é de 83%. Temos ventos de brisa a 13 km por hora. Os termômetros chegaram a marcar 33 graus em Bauru.
Nesta sexta, a temperatura deve ficar um pouco mais confortável. Faz 29 em Bauru e em Piratininga e 28 graus em Agudos. E falando de água ainda, 6 bairros de Bauru estão com o abastecimento prejudicado hoje. Segundo o DAE, a bomba do Poço Cruzeiro do Sul queimou na noite de ontem e será substituída até o fim da tarde de hoje. Com isso, o abastecimento de água para os moradores dos bairros Jardim Redentor e Carolina, Bauru 22, Parque Bauru, Coralina e Distrito Industrial 1 só será normalizado durante esta madrugada. O DAE pede para os consumidores dessa região economizarem água e disponibiliza caminhões-pipa pelos telefones 3235-6140 ou 0800 77 10 195. Começou hoje em Bauru o atendimento aos contemplados no primeiro sorteio da segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. Até o fim do mês, os 1.520 titulares para os residenciais Águas da Grama e Três Américas devem apresentar documentos para garantir o direito à casa própria. Logo pela manhã, a fila para entregar a documentação na quadra 6 da Rua Agenor Meira já estava assim, dando a volta no quarteirão. Muita gente que chegou cedo para não perder a vaga no Minha Casa Minha Vida. Olha, eu estou aqui na fila já faz 1h30 que eu estou na fila para ser atendido. Pagar aluguel não tá fácil, né? É uma sorte, né? Tem que ir tentando. E tá com toda a documentação certinha já para entregar? Já, tudo com a documentação certinha. E não era só do lado de fora que a fila era grande. Do lado de dentro do prédio, os contemplados ocupavam todas as cadeiras, aguardando a hora de serem chamados. Apesar da grande procura logo no primeiro dia de atendimento, o prazo segue até o fim da semana que vem. Não precisa ter pressa para fazer tudo num só dia, né? Nós temos até o dia 29 para esses 2 residenciais. E uma coisa importante de dizer para as pessoas é que precisam vir com a cópia dos documentos que foram solicitados. Então a gente está pedindo cópia do CPF, cópia do RG, da certidão de casamento ou nascimento e do comprovante de residência. Esses são os documentos necessários para todos aqueles que foram sorteados titulares. Os suplentes não estão sendo chamados nesse momento. O atendimento aos sorteados é feito na Rua Agenor Meira, número 628. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã e da 1 às 5 da tarde. Ainda hoje vamos discutir o Marco Civil da Internet e logo depois do intervalo. Quer entrar em forma? Academias ao ar livre são opção gratuita. O Nesp Notícias volta já. Próximo domingo tem vestibular da FUVEST e 36 mil alunos do ensino médio de Bauru e região que frequentam escolas estaduais ganharam uma nova ferramenta de estudo para o vestibular da FUVEST. A Secretaria da Educação do Estado disponibilizou um simulado virtual gratuito, baseado em questões que caíram nos principais vestibulares do país nos últimos 10 anos. Para fazer a prova, basta o estudante acessar o site e fazer a inscrição com o número de registro do aluno. Além do simulado, o site disponibiliza orientação simultânea sobre os erros e acertos das perguntas e indicações de materiais para aprofundar cada assunto. E aí, já está pronto para o verão? Muita gente aproveita essa época do ano para entrar em forma. Aqui em Bauru, quem não quiser pagar uma academia pode utilizar equipamentos públicos que estão espalhados pela cidade. Todos os dias, seu Milton tira o fim de tarde para se exercitar. Depois da caminhada, aproveita os aparelhos da academia ao ar livre para mexer o restante do corpo. Normalmente são os mesmos todo dia, né? Aquele que é mais adaptado à minha condição física, né? Eu tenho problema de coluna também, então tem que evitar alguns que fazem mal para isso, né? Dá diferença fazer uma academia assim? Melhora? Ah, sem dúvida, né? A gente não pode ficar parado, né? Tem que fazer um pouco de exercício para não melhorar, para não piorar, né? Esta aqui fica na Avenida Luiz Edmundo Carrijo Coube, zona oeste de Bauru. Aqui, moradores do Geisel e dos bairros próximos aproveitam a pista de caminhada e os aparelhos instalados a céu aberto. Em Bauru, são 20 academias como esta. Valdirene aproveita o horário de verão para usar os equipamentos. Perto do meu trabalho. É mais fácil para mim. Você já aproveita? Sim, esse horário meu de intervalo está aqui. Dá uma meia hora de corrida, mais uns 15 minutos de exercício. O uso é gratuito, mas assim como todas as atividades físicas, requer alguns cuidados,
principalmente antes de começar a se exercitar. Dependendo da idade, principalmente, procurar fazer uma avaliação física para identificar se existe alguma limitação quanto à prática da atividade física ou se já existe algum indício ou mesmo uma manifestação já de algum tipo de patologia. O ideal é que ela inicie o programa com um aquecimento. Esse aquecimento no espaço livre normalmente poderia ser um aquecimento que a gente chama de orgânico, envolvendo 5 a 10 minutinhos de caminhada ou de um trote mais lento. Ele pode complementar isso com uma sequência de alongamentos de acordo com os exercícios que ele vai realizar. E aí ele entraria na execução específica dos equipamentos. Além disso, é bom ficar de olho no tempo. Como os aparelhos estão expostos, é bom evitar os horários mais quentes. Este casal sempre prefere o fim de tarde, justamente porque o sol já não incomoda tanto. Desde que vocês começaram a fazer, sente diferença? Muda alguma coisa? Sente, né? Faz mais disposição, né? Até a parte de peso, assim, a gente diminui, né? Sente bem melhor. Esses equipamentos são uma opção barata e fácil para quem não quer ficar parado em casa. Existe um quadro indicativo ali atrás de quais segmentos ou quais regiões do corpo seriam trabalhados em cada um desses equipamentos. Se é uma pessoa que está com um baixo nível de aptidão ou não tem uma orientação quanto ao que fazer, o ideal é ela alternar segmentos. Ou seja, se no determinado momento ela fez uma atividade que envolveu principalmente membros inferiores, ela alterna para uma atividade que envolve tronco ou membros superiores e com isso ela vai diminuindo uma sobrecarga aguda na realização dos exercícios. Mas existem algumas limitações. Como não existe uma regulagem, para algumas pessoas esse apoio vai ficar numa região muito alta em relação à perna, né? Para outras pessoas pode ficar no ponto ideal, que seria próximo aqui à junção da articulação, tá? E outras pessoas podem se posicionar na ponta dos pés. Tudo isso vai trazer sobrecargas diferentes e incômodos para a realização do exercício. Então a minha preocupação nesse exercício é trabalhar essa musculatura, mas o desconforto gerado pelo apoio vai inviabilizar que eu realize o número ou a quantidade adequada de exercício, né? É um dos limitantes desse tipo de equipamento. Ele não respeita a individualidade dos praticantes. É uma dimensão única para todos realizarem. Apesar das limitações, ainda assim, essas academias oferecem uma opção para combater o sedentarismo. É só tomar os cuidados necessários e se mexer. Se você imaginar que hoje existem vários levantamentos mostrando que muitas doenças que são controláveis têm uma relação com o estilo de vida das pessoas, a prática da atividade física regular é algo que contribui para minimizar, né, o surgimento desses problemas ou mesmo prevenir. Se a desculpa para sair do sofá é o preço de uma academia, não tem mais justificativa. O legal, então, é aproveitar o horário de verão e curtir um fim de tarde mais saudável. E como a gente já falou hoje, é sempre bom tomar água para não ficar desidratado. Estão abertas as inscrições de grupos interessados em participar da 4ª edição do Festival Internacional de Teatro de Bonecos. As inscrições seguem até o dia 17 de dezembro e devem ser feitas somente pelo correio. Eu estou com a curadora internacional do evento, que é a Marisa Basso. Marisa, que companhias e grupos de teatro podem se inscrever para o Festival Boneco Gira Boneco? Pode se inscrever qualquer companhia que tenha boneco, né? Pode ser infantil, pode ser adulto, pode ser oficina, pode ser de rua, pode ser mamulengo, pode ser musical, pode ser qualquer tipo de espetáculo que tenha boneco, porque é um festival de teatro de bonecos. Então vamos falar um pouquinho também sobre as oficinas. A ideia é trazer uma diversidade de atividades, como tem acontecido nos outros anos? Exatamente. A gente pretende cada vez mais inserir outras programações, como Cine Boneco, que o ano que vem vai ter, como exposição na praça, né? Então a gente quer criar outros leques dentro desse tema do teatro de bonecos para oferecer para a população, como sempre, gratuitamente. Então vamos adiantar um pouquinho, já dá para adiantar alguma coisa aí do Festival Boneco, Gira Boneco de 2014? Dá para adiantar sim. Esse ano, né, o ano que vem, 2014, a nossa abertura vai ser o dia todinho na Praça Rui Barbosa. Começa às 10 da manhã e termina às 20 horas, vai ter
exposição, nós vamos estrear o projeto Bagunçando o Coreto, que são oficinas para crianças no Coreto da Praça Rui Barbosa, o desfile de bonecos gigantes que não pode faltar pelo calçadão. Então, assim, vai ser um dia todo de festa, aberta à população, sem ter que pegar ingresso, para democratizar mesmo o teatro de bonecos aqui em Bauru. Muito obrigada, Marisa. Então, as companhias que estiverem interessadas em participar do Boneco Gira Boneco podem consultar o regulamento completo na internet. Catiúcia Reis para o Nesp Notícias. A Federação Paulista de Basquete divulgou na tarde de hoje a tabela da final do Campeonato Paulista entre Bauru e Paulistano. A série melhor de 5 jogos começa a ser disputada no dia 2 de dezembro, no ginásio Panela de Pressão aqui em Bauru. No dia seguinte, no mesmo local, ocorre a segunda partida, enquanto o terceiro duelo será no dia 9 em São Paulo. Se necessários, o quarto jogo está marcado para o dia 10, novamente em São Paulo, e o quinto encontro ficou para o dia 16, no ginásio Panela de Pressão. Todas as partidas começam às 8 horas da noite. Quem vencer 3 fica com o título. O time bauruense tenta repetir o feito de 1999, quando foi campeão. Na sequência, o nosso assunto é o Marco Civil da Internet. O intervalo é bem rápido, não saia daí. Voltamos e vamos falar agora de um projeto que tramita em regime de urgência no Congresso Nacional e deve ser votado na semana que vem. É o Marco Civil da Internet, que vai definir princípios gerais para a rede. Sobre esse assunto, eu converso com o professor da Unesp, Rodrigo Rothberg. Muito obrigada, professor Danilo Rothberg. Danilo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. O Marco Civil da Internet ele vem sendo escrito há 2 anos, é um projeto que passou por audiências públicas, por consultas públicas. Qual a importância de se discutir, então, Danilo, a regulação da internet? Enfim, o mundo inteiro tem uma lei que propõe agregar todos os dispositivos de regulação em um único só formato, para que todas as dúvidas possam ser resolvidas com orientação num só texto legal. Por isso, o Brasil, de uma certa forma, estava atrasado nesse ponto e agora propõe recuperar o tempo perdido, propondo uma lei que tem certos avanços em relação aos países. Mas uma lei que, como nós temos acompanhado, tem gerado uma série de controvérsias. De qualquer forma, nós sabemos que deve haver uma inovação no campo da legislação da internet com a proposta de Marco Civil, ora em exame pelo Congresso Nacional. E o fato desse projeto ter passado por consultas, audiências públicas, isso garante que o texto ele atenda às necessidades, à demanda da população? Esse é um aspecto interessante que você coloca, porque, de fato, esse projeto se destaca por ter sido construído de uma certa forma participativa, com a realização de consulta pública e audiências em várias partes do Brasil. Nesse processo, nós podemos apontar que é, sim, de saída positivo o fato de já ter havido a abertura do Congresso à participação, mas, como nesse caso e muitos outros também, há sempre críticas ao próprio processo participativo, que vão sustentar que nem sempre houve tanta participação e, em geral, também nós não sabemos como as contribuições foram aproveitadas pela legislação que agora pode ser votada. A participação é positiva de um lado, mas é preciso ser vista com uma certa desconfiança, porque pode ser, na verdade, que muitas vezes os próprios parlamentares tenham embutido no texto legal artigos que sejam de interesse de segmentos específicos da sociedade que não podem ter se expressado de maneira razoável no processo de consulta pública. Danilo, um dos pontos mais falados é sobre a neutralidade da rede. O que isso significa? A neutralidade da rede é o princípio básico, segundo o qual nós podemos acessar o que quisermos em qualquer momento, sem termos que pagar mais por isso. A neutralidade exige que não haja controle específico das aplicações de conteúdo pela internet. Ou seja, é preciso que seja vedada a monitoração do conteúdo que você acessa pela internet, para que você possa acessar o que você quiser, baixar vídeos, utilizar redes sociais, baixar conteúdo legalmente permitido, sem que haja um monitoramento disso, para que não seja possível, na prática, a cobrança de um valor a mais em função de você acessar um conteúdo que demanda mais banda de rede ou largura, capacidade de rede. Os defensores do marco, eles alegam que há uma pressão das empresas de telefonia para derrubar essa neutralidade e que isso pode acabar transformando a internet numa nova TV a cabo, ou seja, seriam criados pacotes diferenciados conforme o nível de acesso de cada usuário. Sim, a crítica é justamente essa, de que se for possível então monitorar o que nós usamos, se
possibilitaria a cobrança de pacotes específicos segundo a sua demanda ou desejo de acesso. Se você quer baixar vídeos, por exemplo, que demanda mais capacidade de rede, haveria necessidade de um pagamento especial de rede. O principal problema da falta possível de neutralidade na rede é a possibilidade, na verdade, de favorecer determinados acessos. Por exemplo, é possível que um provedor de acesso torne o acesso mais rápido e fácil a determinado conteúdo e dificulte um acesso a outro conteúdo. Por exemplo, o seu provedor de acesso, se também possui um portal de notícias, poderia estabelecer diferentes velocidades de conexão e facilitar o acesso a conteúdo que ele próprio oferece e, ao mesmo tempo, dificultar o acesso a conteúdo de portais rivais. Por isso que acaba que a neutralidade induz por um caminho, né? Exatamente. A não neutralidade implicaria a discriminação, ou seja, dizer isto pode ser acessado com mais rapidez e velocidade e com taxas menores, preços menores, e aquilo deve ser acessado com uma velocidade diferenciada, com custos maiores. E em toda parte do mundo, a neutralidade tem sido respeitada por ser a característica fundamental de liberdade da internet. Ou seja, nós podemos acessar o que quisermos, como quisermos, quando quisermos, sem discriminação de preço e acesso e no momento que quisermos. Em relação ao sigilo dos dados do usuário, Danilo? Sim, esse é um outro tema controverso e o Marco Civil, que deve ser votado nos próximos dias, permite que o acesso seja feito à própria conexão, aos momentos de conexão. Esse registro de conexão deve ser feito pelo provedor de conexão. Esse é um registro que pode ser importante no caso de apuração de crimes cometidos pela internet. Já o Marco Civil veda que o provedor de conexão monitore o conteúdo e guarde registros do conteúdo acessado. Essa é uma mudança importante que o marco pode trazer ao regulamentar, de fato, o aspecto de nós não termos bisbilhotados, digamos, na internet. No entanto, ainda segundo o Marco Civil, o texto que deve ser votado, permite que os provedores de conteúdo registrem determinados downloads, aplicações de conteúdo. Professor, os provedores de conteúdo podem registrar o acesso a conteúdo, mas mesmo quando eles acessarem, essa atividade de monitoração está sujeita à lei. E o registro da conexão, de certos arquivos baixados, não pode ser aberto. Ele só poderia ser fornecido mediante ordem judicial em caso de apuração de ilícitos cometidos pela rede. E que hoje esse acesso é restrito, e a gente não sabe o que eles fazem com essas informações nossas, né? Sim, exatamente. Da maneira como a situação está hoje, nós podemos ser bisbilhotados a qualquer momento sem saber, porque não há regulação disso. Então, o que você acessa está aberto para todos. Danilo, muito obrigada por suas contribuições. Eu agradeço. E logo mais, o programa Aula Pública Opera Mundi discute a espionagem na internet e o papel-chave dos Estados Unidos nessa questão. Os Estados Unidos travava por supremacia científica e tecnológica. Neste programa, quem fala sobre o assunto é o cientista político e membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, Sérgio Amadeu. Quando Edward Snowden, ex-funcionário da CIA, tornou público documentos secretos dos Estados Unidos, começou uma jornada de denúncias contra o esquema de espionagem de Washington. Sem permissão, o governo norte-americano abriu e-mails de empresas, pessoas físicas e governantes. Até a presidente Dilma Rousseff e diretores da Petrobras foram espionados. As denúncias de Snowden acenderam o sinal de alerta na comunidade internacional. Será que o controle técnico da rede vai se transformar em um controle político e cultural? Aula Pública Opera Mundi é logo mais às 7h30 da noite. Na sequência tem a representação do Unesp Notícias. E às 8h30 você assiste ao Unesp Ciência. É isso por hoje. Amanhã a gente volta ao vivo às 5h30 da tarde. Tchau!